Amado Mestre Jesus, divino amigo, neste momento, Senhor, iniciamos nosso culto evangélico. Que possas, Mestre amado, abençoar o nosso simval que vai nos direcionar os comentários, a nós outros, para que possamos aprender as lições da noite. E que enquanto aqui estejamos reunidos, Mestre, possamos orar não somente pela nossa paz, como pela paz daqueles a quem amamos, aos quais amamos. E por todo o nosso planeta, toda a nossa grande família humana. Seja assim teu sagrado nome, no nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. E aqui iniciemos o nosso culto evangélico de hoje. Recebe o nosso louvor, assim como Deus, hoje como sempre, que assim seja. Como consta da nossa programação, hoje nós vamos trabalhar o tema Os falsos, os caracteres do verdadeiro profeta, uma mensagem do Espírito de Erasto, que consta do capítulo 21, item 9, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então fazer a leitura do nosso texto de hoje. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte.
Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm havido, pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego, a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse, o que for absurdo, que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que, se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus. Se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como Cristo? Essa a questão. Observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, ademais, que neste momento há em vários países muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhe prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, maxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. Erasto, Paris, 1862. Passamos, então, para o nosso Simval, a palavra para o seu comentário. Com você, Val, a palavra. Boa noite a todos e todas. Rui, me ouve bem? Ouço, Simval, por favor. Que a paz do Cristo seja conosco, nos envolva e nos permita transmitir algo que realmente contribua com a nossa noite, com os nossos dias. Eu estava hoje cedo, abri esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para poder buscar, então, algum elemento, alguma inspiração para poder comentar. E aí me chamou a atenção, eu esperava que no texto se falasse mais sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Apesar de que o que ele fala já é o suficiente, né? Quando ele fala da humildade, da caridade, né? Quando ele fala dos frutos, que pela árvore se reconhece os frutos, então essa influência moralizadora das obras daquele a quem se coloca como profeta, né? Profeta no sentido de que é aquele que passa uma mensagem que vem de Deus. Como o próprio texto diz, essas pessoas elas não se dizem profetas, nem se dizem como sendo enviadas para isso. Elas são adivinhadas, né? Elas, pela própria atitude, pelo próprio proceder delas, não só pelo que elas falam, mas principalmente pelo que elas fazem,
em linha com as virtudes do Cristo. Mas me chamou muita atenção também o fato de que, no texto, o espírito Erasto, ele fala muito também, como nos outros textos anteriores, dos falsos profetas. E me veio uma sensação assim, que eu tenho sentido isso ao longo dos últimos tempos, né? A gente sabe que nós estamos vivendo momentos de profundas transformações no nosso planeta, graças a Deus, porque ninguém segura a marcha do progresso, e apesar da gente achar que as coisas estão piorando, eu tenho plena confiança de que este planeta tem uma mão firme governando ele, e tem um exército, tem uma pleiade de espíritos puros que estão trabalhando incessantemente para que o planeta cresça nas suas vibrações, né? Nós sabemos que muitos espíritos estão tendo talvez as suas últimas encarnações ou a última encarnação na Terra, e não conseguindo sintonizar, e não conseguindo dar um passo adiante, se mantendo numa rebeldia, se mantendo numa teimosia, profundo orgulho e profundo egoísmo, não mais sintonizarão com o nosso planeta, por uma questão natural mesmo de sintonia, e darão espaço para que outros aqui encarnem com esta influência moralizadora. Mas o sentimento que me veio é assim, talvez a gente esteja dando muito foco e muita atenção para fazer esta oposição ou este contrário, este contra-ataque, né? E estejamos nos esquecendo, né, da base transformadora que o Cristo passou para a gente, que sem ela é impossível se transformar, que é a influência do amor, né? Em, em se colocando contra, né, uma série de falsos profetas em todos os sentidos, em todos os âmbitos, né, inclusive políticos, talvez a gente esteja deixando pouco espaço nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, nas nossas reflexões, nos nossos sentimentos, para essa semente do amor. E me veio à mente uma história, uma parábola, assim, não sei se é uma parábola o nome, né? Enfim, isso me veio uma imagem de um campo, né? Como se tivesse assim um campo com muitas plantinhas crescendo e todas elas se voltando para um sol radiante que para mim é a expressão do Cristo sobre toda a terra, né? Essas plantas se voltando para este sol, se nutrindo para poder crescer realmente. E de repente começavam a aparecer muitas pragas nessas plantas, né? Lagartas, insetos, como que ameaçando a planta. E aí os cultivadores desse campo, dessa terra, começaram então os cuidados para tirar essas pragas, e começaram a aplicar naturalmente os defensivos agrícolas. Mas como as pragas não cediam, eles começavam a colocar cada vez mais defensivos agrícolas, a ponto de se esquecerem de adubar e de regar o campo. E aí aquelas plantinhas já estavam com as suas folhas quase totalmente recobertas por uma dose cada vez maior e mais forte desses defensivos agrícolas. Já não conseguiam mais assimilar o elemento transformador da luz solar, que faz com que a planta transforme os elementos da terra em alimento para ela própria. E o solo cada vez mais pobre, mais ressequido, né? Essa foi a imagem que me veio, como esta este momento em que, talvez se dando muita ênfase na contraposição a
tudo de ruim que tem sido feito e estejamos esquecendo de colocar nesse nosso recipiente interno o elemento essencial, que é o amor, né? Me lembrei daquelas palavras de Pedro, quando diz assim: para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna, né? Apesar de tudo que está acontecendo, é no Senhor que nós nos confiamos. E aí abri um dos livros de Chico, Emmanuel, e caiu num texto chamado O Joio. Eu até compartilhei com algumas pessoas hoje de manhã, porque eu pedia para o Cristo uma, uma fonte de inspiração assim sobre tudo isso que estava acontecendo, né? E nesse texto, Emmanuel diz assim, ele é sobre aquela parte em que a parábola do joio e do trigo, em que o joio cresce junto com o trigo, e os servos perguntam: é para arrancarmos o joio, Senhor? E ele diz assim: não, não arranquem agora o joio, para que, em arrancando o joio, não tirem também as raízes do trigo. Esperemos o momento da ceifa. Deixai crescer os dois juntos, até o momento da colheita, da ceifa. E aí sim, nesse momento, recolhe o joio, atai em molhos para os queimar e recolhe o trigo para o meu celeiro. E Emmanuel diz assim, que quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele não queria senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Que o Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e de santificação do homem, do ser humano. E, nesse sentido, o próprio mal oriundo das paixões menos dignas é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Então, o texto vai adiante, é um texto que vale a pena ser lido. Ele é do livro Vinha de Luz, capítulo 107. E aquilo me deu um conforto muito grande e a ideia de que, bem, somente o Cristo realmente que consegue lidar com o malvado, né? Entendendo que aquele mal será transformado em bem, né? Nós ainda nos deixamos, muitas vezes, nessa luta, talvez por causa do mal que ainda existe em nós mesmos, né? A gente vai com muita exasperação nesse combate. Mas nós não podemos deixar que falte nas nossas relações, que falte no nosso enfrentamento do falso profeta, da falsa mensagem, o enfrentamento do mal, nós não podemos deixar que falte o amor, né? O Cristo nos ensinou não só a questão da humildade, ele nos ensinou também a tolerância com energia, a resiliência, né? Mas principalmente a fraternidade, né? Se me amardes, seguireis os meus mandamentos, né? Se sois meus discípulos, sereis reconhecidos por muitos se amarem. Um novo mandamento vos deixo, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque foi o que veio para mim de manhã e veio muito mais forte do que está vindo agora, né? As lágrimas caíam realmente, porque me veio assim aquele sentimento de misericórdia do Cristo, né? Juntamente com todos os bons espíritos e os espíritos puros,
a circular o nosso planeta, né? A cuidar de cada plantinha que somos nós, em especial daquelas que estão mais separadas dele, mas sabendo que no momento certo, passado o momento, como o próprio texto diz aqui, quando chega o momento, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem em razão de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. Né? É isso. Quando não se transforma, haverá que ser recolhido, tirado do campo e será atado e será queimado, porque toda árvore que não é boa será arrancada do solo e só ficarão as árvores boas. E eu me lembrei de uma música que eu ouvi certa vez, curtinha, são 4 versos, em que ele diz assim: o amor é a cura para qualquer criatura que se lembrar da doçura original. Que o Cristo nos abençoe e nos encha o coração, a alma, a mente, o corpo inteiro desse seu profundo amor e misericórdia por todos nós. Que ele seja a base de nossas relações com o nosso semelhante, seja ele a favor ou contra, mas que o amor não deixe de estar presente nos nossos corações. Paz e bem a todos. Jesus divino, neste momento, Senhor, nós te rogamos que desças sobre todos nós tuas bênçãos de misericórdia, de compaixão, que possas, Mestre amado, envolver-nos aos nossos lares, aos lares dos nossos afetos, em paz, em harmonia, em tua luz. Que neste momento, Mestre, a equipe memorável de Bezerra de Menezes e de Aristides Maltês possa visitar aos nossos lares e levar até aqueles mais necessitados as nossas vibrações, aos que estão em hospitais, prisões, aos que estão padecendo os mais graves transtornos mentais, aqueles que estão envoltos em pensamentos homicidas e suicidas, te rogamos, Senhor, compaixão, misericórdia, para todos aqueles que estão padecendo os efeitos de guerras, os efeitos de hecatombes naturais, ficando ao desabrigo, perdendo familiares, entes amados.
Que possas, Jesus, envolver a todos os que estão sob o abandono material, moral, em tantas partes do nosso planeta, os que estão expatriados em campos de refugiados, os que padecem de miséria, de fome, enfim, Jesus, que possas envolver a todos os que estão neste momento vitimados por esta temível pandemia, as famílias, suas perdas, os trabalhadores em saúde, os que atuam em favor da cura, do atenuamento dos sofrimentos, não só da enfermidade da Covid, mas como tantas outras enfermidades que avassalam o nosso planeta. Que tuas bênçãos possam luarizar as regiões na espiritualidade, em que se demoram aqueles mergulhados em sombras, em tormentos, em dores, em obsessões, os que estão mergulhados nas trevas mais profundas. Que possas, enfim, Mestre amado, envolver ao nosso planeta, a tudo e todas as coisas que aqui existem, sob a tua aura, sob a tua luz, sob o teu amor, ajudando-nos a sair desta condição em que nos encontramos, de expiação e provas, na direção, Mestre, de um planeta regenerado. Te agradecemos por todas as bênçãos que nos concedes, a lei de Deus, pela sua misericórdia infinita para conosco, e te rogamos, Senhor, para que nos conduzas com as tuas mãos na direção da tua verdade, dando-nos o discernimento das coisas e ajudando-nos a combater o bom combate, honrando-te ao teu evangelho e à lei divina. Em teu nome, pois, no nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, consente, Senhor, que aqui encerremos nosso culto evangélico de hoje. Recebe nosso louvor, assim como Deus Todo-Poderoso, hoje e sempre, Cristo, que assim seja. Como fazemos todas as terças-feiras, vamos, por instantes,
Mentalizar a figura do Cristo derramando sobre nós a sua luz divina sobre o nosso planeta, a sua suave luz dourada para nos amparar e proteger. Mentalizemos por instantes e assim permaneçamos. Na continuidade de nossos estudos, teremos o nosso Simval, na próxima quinta-feira, falando sobre a não resistência, amor ao próximo e a modéstia, dando continuidade aos estudos de sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino. No próximo sábado, o grupo de TCI estará apresentando o resultado das transimagens e da assistência fraterna que atualmente está trabalhando. E no próximo dia 22, próxima terça-feira, o nosso Gilvan, nosso Gil, estará conosco trabalhando os falsos profetas da erraticidade, uma mensagem do espírito de Erasto, discípulo de Paulo. Capítulo 21, item 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, está aqui disponibilizada as nossas atividades doutrinárias para que todos e todos possam
acompanhar-nos nos nossos estudos, nas nossas reflexões. Lançamos uma mensagem já no nosso grupo, solicitando às pessoas que realmente não pretendem estar conosco em nossas atividades doutrinárias, nas terças, nas quintas e nos sábados e nos nossos grupos de estudos, que retirem seus números de WhatsApp do nosso grupo. Não faz sentido nós termos 149 pessoas e no dia de máxima presença temos 60 pessoas, como nós já explicamos, que é o dia de terça-feira. Temos uma média de 35, no máximo 40 pessoas na quinta e no sábado. Então, tem algo errado, não é? Então, como nós não queremos números, não queremos quantidade, não é essa a marca do NEFA, vamos reiterar que as pessoas que realmente não queiram nos acompanhar e estarem aqui consentaneamente, né, coerentemente, que se retirem do grupo, porque não faz sentido. Não é? Jesus nos disse, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Não é? Não há possibilidade da gente ser no cristão e espírita tergiversarmos, não é, nas coisas. Não é? A gente precisa saber dizer sim, sim, não, não. Não é? E não ficarmos, como dizia Paulo para Pedro, né? Ficar boiando na água, não é? Feito uma madeira. Então, não é? Sem qualquer problema e sem querermos ferir suscetibilidades, mas se ferirmos paciência, quem, por acaso, não esteja realmente vinculado ao nosso trabalho, se retira do grupo, não é? E vai buscar outros grupos, outros centros virtuais que satisfaçam o marketing, né? Então, agradecemos a todos e todas por estarem aqui conosco, a todos nosso beijo, nosso abraço de sempre, os votos de paz e bem, que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos proteja contra os falsos profetas hoje e sempre. Que assim seja.